Tudo bom, pessoal? Vamos nesse vídeo ver um pouco sobre gerência de projetos, na verdade, um pouco mais sobre como utilizar o Scrum no Trello, que é o nosso trabalho em sala de aula, né? Que vai fazer parte da nossa disciplina, nosso semestre inteiro. Lembrando alguns pontos principais. Primeiramente, o que é o Scrum? O Scrum é uma metodologia ágil que é utilizado com pequenas e médias equipes, onde eles têm alguns pontos bem definidos, como os times, né? Nós temos nosso Product Owner, que é o nosso cliente, que é quem irá definir os requisitos do nosso software, ou seja, nossas funcionalidades. O Scrum Master, que é o nosso gerente, que faz o gerenciamento, ele é encarregado por trazer todos os materiais necessários, entre outras partes. E o time, né? Que o time, na verdade, é o único que faz o desenvolvimento do produto, ou seja, ele pega as tarefas ou atividades, como queiram, e faz o desenvolvimento dos protótipos e gerando assim os incrementos até nós termos um produto final. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre Scrum, é só procurar no canal a videoaula sobre Scrum, o que é ele, todas as partes bem direitinhas sobre ele, tá? Vou deixar também na descrição do vídeo abaixo. Lembrando, só deixa eu dar um zoom aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Alguns outros pontos importantes do Scrum, o qual nós vamos utilizar lá no Trello, para fazer o nosso gerenciamento. O Product Backlog, né, à esquerda, abaixo do Product Owner, o que é o Product Backlog? O Product Backlog, ele é a lista priorizada já de todas as funcionalidades, ou seja, todas as atividades ou tarefas que vocês terão que desenvolver para ter o produto finalizado, tá? Inclui tarefas desde criação de escopo, estruturando de projeto, e assim vai, até parte de desenvolvimento, criação de banco de dados, interface, todas as partes de um projeto completo. Lembrando, quem que ajuda a definir o Product Backlog? O Product Owner, né? Porque como ele é o dono do produto, é ele que vai ditar quais funcionalidades terão. Mas ali no Product Backlog, vocês vão criar sempre em tarefas ou atividades, né? Como queiram. Sempre tarefas as quais não sejam extensas demais, né? E quando uma tarefa ela for extensa demais, vocês devem quebrá-la, né, em menores partes, para poder solucionar mais rapidamente. Após o Product Backlog, nós geramos nosso Sprint Backlog, ou seja, o backlog da sprint. As tarefas que serão realizadas naquela sprint, naquele prazo de tempo. Tá, mas o que é sprint? Sprint é um prazo de tempo definido entre 1 e 4 semanas, tá? Isso tudo vai depender da equipe de vocês, da empresa de vocês, ou como vocês trabalham. Então, é vocês que definem o tempo da sprint. E dentro de cada sprint, nós temos as nossas reuniões, que são os Daily Scrum Meeting, que são as reuniões diárias. Nessas reuniões diárias, nós temos aqueles questionamentos, uma reunião bem rápida, no máximo 15 minutos, onde é perguntado o que deu certo, o que deu errado, o que está acontecendo corretamente, o que está acontecendo incorretamente, teve problema de comunicação e assim vai, tá? Voltando para o nosso Sprint Backlog. O Sprint Backlog, como eu falei, ele vai conter as tarefas que são selecionadas do Product Backlog para serem realizadas nesse prazo de tempo, entre 1 e 4 semanas. O Sprint Backlog, ele é realizado pelo time, ou seja, as tarefas são desenvolvidas pelo time. E a priorização do que será feito, né, aí é por parte do Product Owner. E algumas vezes o Scrum Master participa, né? Mas assim, ó, tem que lembrar também que a estimativa da duração do tempo da tarefa, ela é realizada pelo time. Aí existem várias técnicas no mercado, tá? Do Scrum, o pessoal utiliza muito a série Fibonacci. Ele utiliza como mensuração 1, 3, opa, desculpem, 1, 2, 3, 5, tá? E assim vai indo, tá? Da série Fibonacci. Mas também podem utilizar, que tem no nosso material de gerência de projetos, a estimativa onde nós vamos mensurar o otimista, né? O membro da equipe que disse que leva o menor tempo, o pessimista que leva o maior tempo e o tempo mais provável. Só que como que eu consigo o tempo mais provável? O tempo mais provável eu vou necessitar de uma análise anterior de outros projetos, né? Com tarefas similares
e aí faz parte do nosso gerente também conduzir vocês nessa atividade, do mais provável tempo que foi utilizado para a definição e realização dessa tarefa. Então eu faço assim, ó, eu pego o pessimista, né, mais 4 vezes o mais provável, mais o otimista e divido por 6. E eu vou ter um valor X ali em horas, né, que é uma estimativa da realização dessa tarefa, ok? Então depois que passamos por essa nossa sprint, nós vamos ter uma parte já do nosso produto, que pode ser uma parte funcional ou ainda não funcional. Tudo depende das tarefas que vocês vão realizar nessa sprint. E também, no final da sprint, nós temos o sprint review e o sprint retrospective, que é a retrospectiva da sprint e a revisão da sprint, que é o que acontece, na verdade, na revisão da sprint, a gente faz a avaliação da mensuração que nós utilizamos ali para cada tarefa e quais tarefas foram realizadas ou não, né? Por exemplo, nós temos uma tarefa que poderia ser criação de escopo. Na criação de escopo, nós poderíamos ter estimado que demoraríamos 10 horas, tá? Mas na realidade nós demoramos apenas 2 horas para a sua realização. Então, para um próximo projeto, né, ou próxima atividade, nós vamos sempre tentar mensurar de uma melhor forma. E assim a gente vai criando. Ali na retrospectiva da sprint, nós vamos analisar quantas tarefas nós realizamos, quais não foram realizadas. E lembrando um ponto bem importante, pessoal. Caso nós tenhamos tarefas que não tenham sido realizadas ou cumpridas em partes, elas voltam para o Product Backlog e depois vão ser novamente repriorizadas, tá? E novamente estimado uma duração para chegar ao término dela, né? Isso vai acontecer até que vocês tenham um produto finalizado. Bom, mas agora vamos lá para o nosso Trello. Como que a gente vai criar tudo isso no Trello? Como nós combinamos? Deixa eu voltar aqui, tá? Eu já abri o meu Trello aqui, vou criar um projeto, vou chamar aqui só de gerência. Opa, GP, tá? Gerência de projeto, tá? Eles criam o nome que quiserem, se querem criar um time, podem criar também. Então, criei o meu projeto ali no Trello. O Trello sempre, normalmente quando tu cria um projeto, ou vem em branco, ou já vem em 3 partes separadas, que é o a fazer, o em andamento e o concluído. O Trello segue lá as práticas do Kanban, que é a fazer, é o meu to-do, né, o que eu tenho para fazer, o doing, em andamento, ou fazendo, né, e o done, que é o concluído. Mas para a gente poder gerenciar com uma perspectiva do Scrum, tá? Eu vou abordar com vocês dessa forma, que foi como eu expliquei em sala de aula para os meus alunos. Nós vamos acrescentar uma listagem a mais, que vai ser chamada de Product Backlog, né? Ou seja, o backlog do produto, né? Ó, esse é o Caio, pessoal, dando uma participação no vídeo, né, Caio? Isso, pessoal, o que é o Product Backlog, Caio? Product Backlog, ele vai ir lá para o início, né? Do nosso quadro ali do Trello, né? No qual eu vou adicionar todas as tarefas na qual eu fiz o meu levantamento de requisitos, né? Na verdade, eu fiz o levantamento de requisitos e criei todas as tarefas que eu vou gerenciar até chegar ao final do meu projeto. Então, ali no Product Backlog, nós vamos colocar o mesmo que nós temos lá no Scrum, né? Todas as tarefas para serem realizadas. Por exemplo, ali, vamos criar uma tarefa que é definição de escopo. Ok? Adicionei o cartão. Definição de escopo. Assim, vocês podem também criar outras tarefas, como vocês queiram. Então, assim, ó, ali nós vamos ter o Product Backlog. Todas as tarefas, como eu disse. O que nós vamos criar para levar para o lado do Scrum? Nós vamos utilizar a nossa sprint, que vai ser o nosso a fazer, o nosso to-do. Então, a gente faz assim, ó. Depois de tudo definido ali no Product Backlog, nós arrastamos a nossa tarefa para o a fazer, o nosso to-do, que vai fazer parte da nossa primeira sprint. E lembrando, o to-do seria o nosso sprint backlog, o backlog daquela sprint, que seriam tarefas para serem realizadas no nosso prazo de 1 a 4 semanas. Então, aqui a gente vai deixar nessa listagem, e para nós nos lembrarmos de qual sprint fez parte cada tarefa, vamos criar uma etiqueta, tá? Vamos, sei lá, vamos colocar ali sprint 1, para nós não esquecermos que essa tarefa vai fazer parte da nossa primeira sprint, que nós vamos fazer agora. Acrescentamos o membro, lembrem,
apenas uma pessoa pode realizar uma determinada tarefa. Então, no Sprint Backlog, cada membro da equipe vai realizar a sua tarefa em um determinado tempo. E ali, na descrição, tá, da tarefa, coloquei ali em cima Sprint 1, ficou como tag, tá? E vamos colocar estimativa, que é a nossa estimativa de tempo. A estimativa de tempo poderia ser, por exemplo, 10 horas, ok? Então, nós vamos estimar que leve 10 horas para a sua realização. Bom, e coloco uma data de entrega. Qual seria a data de entrega? A data de entrega seria, deixa eu clicar aqui, escolher uma data, seria um prazo, então, daqui a 15 dias, se nós utilizarmos 2 semanas. Se nossa sprint fosse de uma semana, seria daqui a 7 dias. Colocar 27, tá? 3, dia 10. Então, seria daqui a 15 dias a nossa entrega. Ok, então ali nós já temos criado a nossa tarefa. Cadê? Deixa eu ver se ficou a minha etiqueta. Opa, eu criei aquela hora a etiqueta e não apareceu, tá? Com a cor verde, tá? Etiqueta. Oh. Pera lá. Deixa eu apagar aqui, que eu coloquei errado ali, tá? Tava estimativa, tá? E aqui na etiqueta, ok. Acho que agora foi. Foi não, né? Ficou errado, né, pessoal? Deixa eu arrumar aqui. Vamos voltar lá, tá? Vamos lá, etiqueta, tá? Selecionei a cor. Criar nova etiqueta, agora sim, tá? Vamos colocar aqui, ó, sprint. Sprint 1. Concluído, concluído. Selecionei ela. Beleza, dei dono. Beleza, ficou sprint 1 lá. Deixa eu remover aquela outra etiqueta lá. Deu. Então, sprint 1. Agora sim, pessoal, me desculpa, ficou certinho. Então, ali, definição do nosso escopo faz parte da primeira sprint. Bem como eu vou selecionar outras tarefas do Product Backlog para fazerem parte da minha primeira sprint, né? Então, vamos ali, ó. Vamos para os outros passos. Agora, cada membro da equipe, ao iniciar as suas tarefas, né, eles vão lá pegar a nossa tarefa que faz parte da primeira sprint, que nós utilizamos etiqueta, e arrasta para andamento. Quando ela for finalizada, vai para concluído. Daí a gente faz assim, ó. Quando ela chegar lá em concluído, tá? Para nós termos a estimativa que nós colocamos que demoraria ali 10 horas, nós vamos lá e nos comentários podemos colocar duração, tá? Foi de, digamos, 2 horas. Tá? Então, nós estimamos 10 horas e a duração real foi perdão, a estimativa foi 10 horas e a duração foi de 2 horas. Então, com isso, nós podemos criar depois o nosso burnout, né? O burnout, burnout não, né? O burn down da sprint e o burn down do nosso produto, né? Beleza? Então ali está finalizado. Fechamos então ali para o backlog, a fazer, em andamento e concluído. Podemos acrescentar também aqui, ó, criar outras 2 listas. Reunião, tá? E a outra para ser nosso burn down. Beleza. Então assim, ó, na reunião a gente acrescentaria um card com as nossas reuniões diárias, né? Colocar assim, ó, reunião, vamos colocar o dia, deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é dia 27, digamos, 27 de 08 de 2018. Ok, tá? Criei o card da reunião de hoje. Seria minhas reuniões diárias, né? E colocaria os membros que participaram na reunião, ali na descrição o que foi tratado, e adicionar comentários, nós colocaríamos o que está dando certo e o que está dando incorreto, né? E poderíamos usar etiqueta, que é a nossa etiqueta já criada, sprint 1. Então, essa reunião foi na sprint 1 que ela ocorreu. Beleza, depois a nossa próxima reunião, nossa reunião diária, né? Os Daily Scrum Meeting, né? Então, nossas reuniões diárias, eu vou acrescentando aqui. Depois eu posso também criar a reunião do final de sprint. Vou colocar assim, a reunião
sprint, que é aquela reunião da retrospectiva, né? Se quiserem, podem colocar a data ali, também acrescentar os membros. A entrega dessa reunião não precisaria ter, né? Já que não é uma entrega, mas podem colocar uma data para o fechamento dessa reunião. E nossa etiqueta também podemos colocar ali, ó, que fez parte da primeira sprint. Ok, então no decorrer do nosso projeto nós vamos ter reuniões diárias e reuniões da sprint. Vocês podem até colocar a data ali no card. E o burn down, o que é o burn down? O burn down, temos o burn down da sprint e o burn down do produto, né? O burn down do produto vocês vão criar, se quiserem criar no Excel, em outra ferramenta, tá? Depois no link abaixo eu coloco um modelo para vocês que eu achei na internet. Vocês podem fazer assim, ó, vocês colocam lá no burn down do produto a estimativa das tarefas que vocês tinham para realizar no início do projeto e conforme vai tendo o andamento, que são aquelas tarefas, diariamente, vocês vão decrementando. Então, vocês colocam sempre a estimativa e o que foi realizado. Assim, vocês vão ter um gráfico para terem ideia de o quanto estava sendo estimado para realizar diariamente ou de tantos em tantos dias e o quanto foi realizado. E junto no burn down, nós temos o burn down da sprint. Por exemplo, eu disse que nessa nossa primeira sprint nós iríamos realizar 10 tarefas, tá? Mas na verdade eu só cumpri 2 tarefas. Então vocês colocam ali no burn down da sprint, que a realização era para ser 10 tarefas, e diariamente, até chegar ao tempo estimado da sprint de vocês, poderia ser de 1 a 4 semanas, né? O decremento diário daquelas tarefas que eram para ser realizadas. Então, mesma coisa que o burn down do produto. Mostra, de um lado, a estimativa que vocês planejaram, né? E do outro lado, vocês deixam o que foi realizado. Então, assim, vocês vão ter um gráfico também do que foi planejado e foi realizado. Tá, pessoal? Espero que tenham entendido. Essa é a forma que nós bolamos em sala de aula para utilizar o Scrum dentro do Trello. Sei que existe um plugin no mercado para utilização, mas ele necessita que vocês coloquem várias tags para ser viável, né, todo esse gerenciamento. Mas acho que dessa forma a gente consegue gerenciar pelo menos de uma forma simples, né? E daí a gente utilizando a etiqueta ali, ó, como primeira sprint, segunda e terceira sprint. Ah, só um detalhe, por exemplo, não foi concluída essa tarefa, fez parte da primeira sprint. Digamos que ela estava aqui no andamento e ela teve que voltar, tá? Então, se ela não foi concluída, ela volta no próximo sprint para o backlog do produto. E aí vai ser selecionado novamente as tarefas que devem ser realizadas. E daí ela volta pro nosso a fazer, que seria nosso sprint backlog, as tarefas para aquela sprint, né? E como ela fez parte da sprint 1, a gente faz assim, ó. Para vocês não perderem o controle, cadê? Agora não consegui digitar. Agora sim, desculpem, tá? Vou lá, criar nova etiqueta, eu deixo lá como sprint 2, tá? Digamos que ela fez parte, vai fazer parte da sprint 2. Então, selecionar sprint 2, damos OK. Então, a gente sabe que essa tarefa fez parte da sprint 1 e agora, nesse momento, fazer parte da sprint 2. Ou poderia ser sprint 3, 4, 5, 6. Assim, tudo depende de quantos sprints vai ter o projeto de vocês. E da mesma forma, vamos ali na descrição e mudamos, por exemplo, a estimativa anterior era 10 horas. E agora a estimativa poderia ser, como a gente já tem, colocar 2 horas, tá? 2 horas não, 3 horas, tá? 3 horas para realização. Depois de finalizado, tá ali, ó, deu duração de 2 horas, tá? Para o término que nós tínhamos aquele outro que não foi finalizado. Quando chegar lá no concluído, tu coloca o tempo que levou-se até finalizar, tá? Então assim vocês vão poder fazer esse controle do burn down lá. Óbvio, né, pessoal, que esse controle não vai ser automatizado, porque a ferramenta aqui não tem o que gere o nosso gráfico no burn down. Mas no mercado existem outras ferramentas, como o Bitrix 24, tá? Que gera todo esse controle para vocês, podem atribuir também, ele gera um burn down lá para vocês. A outra ferramenta é o Kanboard, se não me engano acho que é kanboard.net, ele é gratuito, tá? Então vocês podem instalar, só a única diferença é que tem que o Kanboard, vocês têm que instalarem ele no servidor,
rodar, não precisa nem de banco de dados, faz um gerenciamento com NoDB. Vocês podem utilizar lá e também gera esse gráfico da estimativa de quanto tempo foi realizado, tá? Mas para tornar um pouquinho mais prático nas nossas aulas, a gente vai utilizar o Trello e fazer esse gerenciamento. Só vai ficar um pouco o trabalho braçal para a criação dos nossos burn downs, tá? Mas do resto dá para fazer tranquilamente o gerenciamento. Então, voltando lá para o nosso Scrum, né? Então, a gente criou ali só revisando, né? Como nós vamos utilizar. Deixa eu dar um zoom aqui, ficar mais claro para vocês. Backlog do produto. Criamos lá nosso Trello, uma lista chamada Backlog do produto, onde contém todas as atividades. E aí nós temos o To-Do, que é o a fazer, o Doing, que é o fazendo, e o Done, que é o finalizado ou concluído. Então, no To-Do, seria a mesma coisa que o nosso Sprint Backlog. Então, nós colocaríamos no To-Do e colocaríamos como etiqueta Sprint 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Colocaríamos na descrição a estimativa das horas, né? E nos comentários, quando ele chegou em concluído e foi finalizado, ou então quando voltou, quem estava realizando, quantas horas demorou até parte da sua realização. Lembrando, quando eu não realizei todo, ele volta para o Product Backlog, né? Volta todo para o início e daí ele é reestimado e repriorizado, né? Para fazer parte de outras sprints. Então, assim, a gente vai fazendo o gerenciamento. Daí a gente criou mais uma listagem que era para nossas reuniões, né? Onde nós tínhamos o Daily Scrum Meeting, que seriam as reuniões diárias, que poderíamos colocar lá a reunião, a data da reunião, e lá nos comentários tudo que foi tratado na reunião, selecionando os membros que participaram. E também em reunião nós podíamos colocar as nossas reuniões de retrospectiva da sprint e até de review, mas podem criar apenas uma. Eles colocariam lá na reunião da retrospectiva o que deu certo, o que não deu certo, quanto foi realizado, quanto não foi realizado, os impedimentos e tudo mais. E a nossa outra listagem, que seria nosso burn down do produto, que aí vocês colocariam lá um card, né, burn down, poderiam criar um link pro Docs, e lá no Docs criar uma listagem. Eu vou deixar na descrição para vocês um exemplo ali, de um link para vocês acessarem, onde nós temos de um lado a estimativa, que nós fizemos o levantamento, né, para aquela sprint, do outro lado o que foi realizado e a plotagem do gráfico. Então, estimativa versus o realizado. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Caso tenham gostado, aproveite e dá um curtir aí embaixo. Tiverem alguma dúvida, pode colocar um comentário, que assim que eu puder eu respondo, tá? E até o próximo vídeo, pessoal. Abraços!